Paz do Senhor, irmãos, amém? Ô, glória, a paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Se você puder, em nome de Jesus, eu peço a Ti que abra a palavra do Senhor, em pé mesmo do jeito que você está, não em reverência ao homem, mas em reverência ao Espírito Santo de Deus, com a sua palavra aí na mão, a sua espada, se possível. Abra lá no Novo Testamento, um livro que eu gosto muito, o livro de Mateus. No capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante. Enquanto os irmãos abram, quero louvar ao Senhor pela vida dos nossos pastores que estão de volta. É uma bênção ter vocês aqui de volta. Vocês representam a coluna dessa igreja. A Bíblia chama vocês de nossos líderes, anjos espirituais da nossa vida. Então fico feliz da semana que vocês tiveram. Creio que foi abençoada. E fico muito feliz, mais feliz ainda de tê-los de volta. Porque estudo a Bíblia e sei que tem muito ainda a estudar. E eu sei o peso espiritual que a vida de vocês tem na vida de cada um de nós. Eu acredito nisso. Eu creio nisso. Então, agradeço a Deus por ter concedido ao casal essa semana de descanso, essa semana de reflexão. Não sei para onde foram, mas acredito que deve ter sido um lugar abençoado. E agradeço mais ainda a Deus por tê-los de volta. Em especial, louvo ao Senhor pela vida da nossa pastora, que ontem, assim como o pastor Luiz, eu também não mandei mensagem, mas eu sou meio esquecido mesmo, pastor. Mas eu louvo ao Senhor pela vida da senhora, louvo ao Senhor por mais um ano de vida. A senhora é uma referência para mim, para minha esposa, para os meus filhos e acredito para toda a igreja. É um exemplo de uma pastora eficaz, eficiente, uma pessoa humilde, carinhosa, cheia de sabedoria, e que junto ao nosso pastor está aí, nessa batalha, cada dia. Nunca vejo murmurar, mas sempre vejo trazendo ideias novas e aceitando ideias novas. Louvo ao Senhor pela vida da senhora, e que Deus conceda à senhora muita saúde, muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitas conquistas e muitas bênçãos em nome de Jesus. Todos encontraram? Oh, glória! Livro de Mateus, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor. Meu Deus, diz assim: Jesus então foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo agora para o monte mais alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Pode se assentar em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor. Precisamos de Ti aqui. Estamos num tempo moderno, Senhor, onde muitos acreditam que
Esse momento é um momento de cumprir com uma agenda religiosa, mas para nós não, Senhor. Estar aqui significa nos alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito, e esse alimento só vem do Senhor. Sua palavra já foi lida, Senhor. Já louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor com os nossos dízimos, nossas ofertas, e agora estamos, Senhor, no momento de adorar ao Senhor através da sua palavra. Senhor, tem homens aqui, tem mulheres aqui, tem jovens aqui. A sua palavra foi lida, Senhor, de forma igual em todos, conforme o nosso pastor até mencionou aqui, em unidade. Mas o Senhor é tão poderoso que cada um, o Senhor vai agir de uma forma diferente. Talvez alguns estão precisando de uma resposta do Senhor. Outros, Senhor, estão precisando de um agir, um milagre do Senhor. Outros talvez estão precisando, Senhor, de uma direção. Senhor, nos ajuda, porque a Tua palavra ela foi lida e a Tua palavra tem o poder de, com cada um, o Senhor falar de uma forma diferente. Ajuda-nos, Senhor. Tira de nós agora toda a preocupação. Que esse pouco momento, esse pouco tempo que nós vamos estar aqui, Senhor, para aprendermos a Sua palavra, que nós possamos estar aqui de corpo, alma e espírito, Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre nós. A Tua palavra tem o poder de curar. A Tua palavra tem o poder de libertar. A Tua palavra, Senhor, tem o poder de salvar. É a Tua palavra, não é um homem, é a Tua palavra. Espírito Santo, venha conosco. Nos conduza agora em tudo que vai ser falado, ministrado. Nos conduza, Senhor, para que tenhamos conhecimento, sabedoria, para que possamos compreender o que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, o Senhor já me permitiu ministrar a Tua palavra algumas vezes. Confesso que todas as vezes eu tenho medo de ministrar a Tua palavra. Porque tenho medo, Senhor, de falar coisas minhas, coisas que saem de mim, eu tenho medo, Senhor. E hoje em especial, eu não vou estar falando aqui da vida de homens e mulheres que o Senhor relatou nessa palavra. Hoje o Senhor me permitiu falar da vida de um próprio Deus. Espírito Santo, nos ajuda. Que seja feita a Tua vontade, Senhor. Que esse momento agora seja conforme o Seu querer. Que esse momento agora que nós estaremos aqui aprendendo do Senhor, seja unicamente, exclusivamente para Te adorar. Nos conduza, Espírito Santo. Tenha as liberdades sobre nós, Senhor. Venha sobre nós. Abra nossa mente. Desperta nossos pensamentos. Tira, Senhor, de nós toda a cegueira que tem nos atrapalhado e que tem nos afastado do Senhor. Precisamos do Senhor, Espírito Santo. Precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor. Venha sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor és bem-vindo aqui. 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 Que o Senhor cresça e que nós venhamos nos diminuir nesse momento. Não deixe que nada, Senhor, tire a nossa atenção. Não deixe que uma mensagem no celular, não deixe que uma foto que nós postamos hoje, não deixe que as preocupações do nosso trabalho no dia de amanhã, nada, Senhor, venha tirar o nosso foco em ouvir a Tua palavra e aprender a Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor és bem-vindo aqui. O Senhor és bem-vindo aqui. É o que eu peço ao Senhor e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Toda vez que tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu confesso aos irmãos, eu tenho medo. Medo não de ministrar a palavra, mas medo de sair da direção da palavra. Medo de muitas vezes agir como homem carnal e não conforme a palavra nos ensina. Mas hoje é um dia especial, porque hoje falar de Pedro, falar de Daniel, de Davi, de Paulo, de Noé, Abraão, são homens, mulheres que estão relatados na Bíblia que foram referências e são referências para a nossa vida. Mas falar de Jesus é diferente. Falar de Jesus é muito diferente. É muito diferente. Mas Deus vai nos dar graça. Toda vez que você é convidado, quando você é convidado para ir na casa de alguém, seja para almoçar, seja para tomar um café, seja para jantar, seja para uma ocasião especial, muitas vezes a pessoa que te convidou para ir até lá, geralmente ela não vai cobrar de você.
Ela vai dizer: pastor Luiz, vai jantar lá na minha casa comigo, mas para o senhor jantar lá, você vai ter que pagar R$100. Pastor Kleber, vai tomar um café comigo junto com a pastora Fernanda, mas para vocês tomarem café lá, o senhor vai ter que pagar R$200. Geralmente, quando você convida alguém para a sua casa, é porque você tem um carinho por aquela pessoa. Você tem uma certa admiração por aquela pessoa. Então, dificilmente você, pelo menos eu nunca vi, nesses 4,5 de vida, eu nunca vi você cobrando pela visita de alguém na sua casa. Porém, nem sempre, ou em todas as vezes que essa pessoa te convidou para ir até a casa dela, seja para tomar um café, seja para almoçar, seja para jantar, seja para uma ocasião especial, um aniversário, enfim, seja qual for, não significa que essa pessoa te chamou lá, não cobrou nada de você, mas que ela não teve, entre aspas, alguma despesa. Se ela preparou um almoço para você, com certeza ela teve que ir atrás de mantimentos para preparar algo especial para você. Se ela providenciou um café da manhã para você, nem sempre algo chegou de graça para ela. Ela teve que fazer, ela teve que se dispor em buscar algo, em comprar algo, porque ela te convidou para lá, porque você, para ela, representa uma pessoa especial. Mesmo assim, ela não cobrou nada de você. Então, você estar lá na casa dela, você participar com ela de um momento especial, seja meia hora, 1 hora, 2 horas, ou talvez o dia todo, literalmente você não pagou por nada. Mas, teoricamente, não significa que a pessoa te convidou, ela não teve uma, entre aspas, despesa. Ela teve que se dispor de algum recurso, porque ela tem um carinho por você. E ela não fez questão de, olha, você veio para cá, te convidei, mas para você tomar um café aqui, eu tive que investir X reais. Ninguém faz isso. Pelo menos até hoje eu nunca conheci ninguém que fez isso. Não podemos... Sempre tem a primeira vez, mas eu nunca presenciei isso. Então significa que a pessoa te convidou para a casa dela, não te cobrou nada, mas não significa que você esteve lá de graça. Alguma coisa ela teve que se dispor. Tempo dela, recursos dela, dedicação dela em preparar algo. É de graça, mas ao mesmo tempo não é de graça. Por que você está falando isso, Fábio? Porque estarmos aqui na casa do Senhor hoje parece que nós estamos de graça. Ninguém aqui teve que pagar para vir para cá hoje. Ninguém aqui teve que, nossa, para eu ir para a igreja, eu tenho que pagar o ingresso para entrar no culto, como um evento qualquer hoje. Ninguém aqui teve que se dispor de um recurso, comprar o ingresso para participar de um culto de domingo, um culto de quarta-feira, um culto de Santa Ceia. Teoricamente ele é de graça, mas não é de graça. Porque para que nós possamos estar aqui, por todos os cultos que nós já participamos, e acredito que muitos cultos ainda virão em nome de Jesus, teoricamente parece que ele está sendo de graça. Mas estamos vendo aqui que não foi de graça. Aqui conta a história de um Deus que, como homem, não usufruiu do seu poder como Deus, mas, através do seu propósito, dedicou tudo o que ele tinha e mais um pouco, para que eu, você, nós, estivéssemos aqui em tantos cultos que já passaram, no culto que está acontecendo agora, e nos cultos que eu creio virão. Não pagamos nada, mas a conta dele foi bem alta. A conta dele, eu não sei se eu teria coragem de pagar a conta dele. Não sei, porque muitas vezes as pessoas falam mal de nós, às vezes as pessoas olham torto para nós e nós já não queremos pagar essa conta. Por que está olhando torto para mim? Por que está falando mal de mim? Por que está fazendo isso de mim? Nós deixamos a nossa carne vir à tona e eu vou tirar satisfação com essa irmã, vou tirar satisfação com esse irmão. Quem que ele pensa que é? Só de um olhar. Só de olhar torto para o meu irmão, vou usar como exemplo o irmão Luciano, talvez ele já... Quem que ele é para ficar olhando torto para mim? Só de talvez eu falar alguma coisa para a irmã Rosana, ela já pode, mas quem que ele pensa que ele é para ele falar assim comigo? Só de fazer... Estou dando exemplos, tá? Só meramente um exemplo. Hoje nós vivemos um tempo tão aflorado que só de comportamentos como esse já é o suficiente para muitas vezes até dizer: pastor, eu estou saindo da igreja. Por quê? Porque o irmão olhou torto para mim, eu não suporto mais estar aqui, aquela irmã ela é muito desaforada, não suporto mais. É só um dos exemplos. Chamaram ele de pai dos demônios, cuspiram nele, bateram nele, quebraram seus ossos, zombaram dele, tudo que podia e mais um pouco fizeram com ele. Mas você vê que para que eu, você, nós estivéssemos aqui hoje, para que daqui a um tempo, gerações das nossas gerações
possam ouvir a sua palavra, assim como nós somos gerações de gerações passadas e estamos ouvindo a sua palavra. Não pagamos por um ingresso, mas não significa que foi de graça para ele. Só que infelizmente, muitas vezes, como nós mesmos fazemos, isso é muito comum quando você vai num, sei lá, um casamento, nós vamos, comemos, alimentamos, e muitas vezes temos o comportamento de dizer, nossa, mas se tivesse sido assim, se tivesse sido assado. Questionamos, zombamos, e não damos valor àquilo, para o momento que nós estamos passando. E é exatamente o que acontece com a igreja de hoje. Olha só um exemplo. Hoje é um culto de domingo. Hoje é um culto que, teoricamente, todos os cultos eles são importantes. Porque a palavra do Senhor é diferente de uma faculdade. A faculdade, se você pegar, ela tem os seus módulos, né, que as pessoas vão estudar. Quem entra hoje vai estudar um módulo. O ano que vem, as pessoas que vão entrar vão estudar o mesmo módulo que você estudou hoje. Segue uma rotina. É a mesma coisa todos os anos. Uma faculdade, uma escola, ela muda o seu cronômetro, né, sua agenda de tempos em tempos, mas não é todo dia, toda semana. Agora aqui não. A palavra que foi pregada na quarta-feira é totalmente da palavra que está sendo pregada hoje. A palavra que está sendo pregada hoje é totalmente diferente da palavra que vai ser ministrada na próxima quarta-feira. Assim como a palavra que vai ser ministrada no próximo domingo, se Deus nos permitir. Então não tem como. E quando nós pegamos hoje um culto de domingo, tão importante como um culto de domingo, um culto onde a nossa igreja, assim como muitas outras igrejas, remetem o culto de domingo ao culto da família. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que uma das coisas que Deus tem mais carinho é a família. E é um dos cultos que nós vemos menos. É só você olhar para os bancos. É só você olhar para a igreja de hoje. As pessoas fazem isso porque elas não dão valor ao preço que foi pago para que nós pudéssemos estar aqui. E se estudar a Bíblia, os irmãos vão ver que daqui para frente, infelizmente, vai ser cada vez mais difícil. A Bíblia diz que vai chegar um dia que as pessoas vão clamar pela própria morte, né? E esse dia não vai, essa oportunidade não vai ser concedida. Se você pegar a Bíblia, tempo de Noé, estávamos hoje na EBD e citamos esse exemplo. O tempo que nós estamos vivendo hoje é quase que o mesmo tempo que Noé viveu. Os filhos não obedecem mais os pais não estão nem mais aí para os filhos, só querem fazer os filhos, mas não querem mais educar seus próprios filhos. A igreja está totalmente desobediente. As pessoas estão zombando, orgias estão surgindo a cada momento, adorações a outros deuses cada vez mais constante. Aliás, não querem nem mais que a igreja fique aberta. Estamos quase chegando no mesmo tempo que Noé. E o tempo de Noé foi tão difícil que você vê que a própria decisão de Deus foi: acaba com tudo. Eu vou acabar com tudo porque não tem mais, essa geração não tem mais o que fazer. Deus então ele toma a decisão de acabar simplesmente com tudo. Nós estamos chegando exatamente, se já não chegamos, voltamos à época de Noé. Por que você está falando isso? Porque significa que o grande dia está chegando. Eu não sei quando é, mas se olhar para a sua esquerda, se você olhar para a sua direita, se você olhar para o que já passou e o que está por vir, nós estamos exatamente num tempo tão difícil quanto foi o tempo de Noé. Você vê que Noé, durante 120 anos, ele pregou a palavra do Senhor. Foi um dos únicos homens usados por Deus que praticamente não conseguiu converter ninguém. Porque ele pregava, não porque ele não queria, não porque ele não sabia pregar, muito pelo contrário. Enquanto ele construía a arca, ele ia pregando para o povo. Mas as pessoas não queriam ouvir. As pessoas só quiseram ouvir quando realmente chegou o grande dia. Estamos exatamente no tempo de hoje. Campanha de oração, as pessoas não querem mais. Campanha de jejum pelas almas do bairro, não queremos mais. Nós queremos campanhas que remetem a lucros, ganhos financeiros, terrenos, casas, carros, dinheiro, bom emprego. É isso que nós queremos. Nós não queremos mais buscar por almas. Quero escolher o culto que eu vou. O culto de quarta-feira não dá, o de domingo também não, a EBD também não. Não é a nossa igreja, o Brasil para Cristo. É a igreja como um todo, em geral. Se você for na Assembleia agora, provavelmente não vai ser diferente da nossa igreja aqui. Se você for numa Batista, provavelmente não vai ser diferente. Porque nós temos um tempo onde um jogo de futebol é mais importante. Nós temos um tempo onde assistir um programa de televisão, um filme, uma série, ir para um shopping é muito mais importante do que ir adorar um Deus que nós vimos aqui que foi tentado pelo próprio diabo. É o tempo que nós vivemos hoje. Por que você está falando tudo isso, Fábio? Porque só para dar introdução em tudo que nós vamos ministrar aqui hoje. Começamos aqui dizendo, a Bíblia começa dizendo, nós acabamos de ler, que Jesus aqui, após ser batizado, diferente do que muitos já ouvi dizer, ministram na vida das pessoas,
Jesus ele não foi levado para um paraíso. Ele não foi levado para um passeio maravilhoso. Jesus, o Senhor foi batizado, desceu as águas. Agora o Senhor merece ir para um lugar bem bonito, descansar, ficar em paz, refletir. É o que as pessoas ministram hoje. Vem para Jesus, que você vai ver que a sua vida vai transformar, que vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mentira, isso é mentira. O que acontece quando você vem para Jesus é que você vai ser cada vez mais tentado. Só que a diferença de quem está sem Jesus e quem está com Jesus é quando você está sem, você vive uma loteria. Pode ser que dá certo, mas com certeza não vai dar certo. Agora, quando você está com Jesus é diferente. Por quê? Porque a palavra de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, Antigo Testamento até o Novo, para quem crê, para quem realmente acredita nessa palavra, o que Deus fala é: não se preocupe. Em diversos versículos você vê Deus encontrando: ei, o negócio está feio para o seu lado, mas não temas. As coisas não estão acontecendo como você gostaria, como você planejou, deu tudo errado. Não tenha medo, não sejais ansioso. Por quê? Porque eu, teu Deus, sempre estarei. Ou seja, significa que eu tenho a certeza de que vou passar pelas mesmas dificuldades que eu passava como velha criatura. Mas agora eu tenho uma certeza. Qual é a certeza? Independente do grau da minha dificuldade, a vitória ela já é. A igreja acho que ainda não chegou. O culto já começou. O culto já começou, mas acho que a igreja ainda não chegou. Então vou voltar um pouquinho. O que a palavra ela diz é: diferente, você vai passar pelas mesmas dificuldades que você passava como velha criatura. Mas a diferente como velha criatura é que como velha você estava sozinho. Era uma loteria. É por isso que muitos você vê pessoas pulando de viaduto, de prédio, se jogando na frente de carro, tirando a sua própria vida. Porque é uma loteria, é uma roleta russa. Será que vai dar certo? Só que Satanás ele é tão sujo que ele entra na mente da pessoa e diz: não vai dar certo. É mais fácil você tirar a sua própria vida do que continuar nessa vida ingrata que você vive. Mas quando eu estou como nova criatura, não sou mais eu, mas é Ele que vive em mim. E se é Ele quem vive em mim, a crença não está mais em mim, mas a crença está nele. E se a crença está nele, se você for estudar um pouquinho só a palavra do Senhor, você vai ver que a Bíblia diz que Ele está sobre todos os deuses. Não tem nenhum Deus que sobrepõe o poder do Deus que eu e que você crê. E se não tem nenhum Deus que pode sobrepor o poder do Deus que eu e você, que nós cremos, o que Ele promete para mim é: não se preocupe e não temes. Por quê? Viva debaixo dos meus princípios, porque se você me adorar debaixo dos princípios dessa palavra, se prepare. Por quê, Senhor? Porque a vitória não é do outro, a vitória ela sempre vai ser. A vitória nunca será do outro, mas a vitória ela sempre vai ser. Se você me adorar, Fábio, debaixo dos princípios da minha santa palavra, se você viver conforme os ensinamentos da minha palavra, se a minha palavra estiver dentro de você e você estiver com ela, não se preocupe do grau da sua dificuldade. Por que não, Senhor? Porque a vitória, a sua afronta, as setas que Ele está lançando contra você não é para te derrotar. Não, Senhor, não. Por quê? Porque ela serve como um degrau. A vitória ela já vai ser, mas isso aqui tem que estar dentro de você. O problema é que hoje nós andamos com esse livro. Acho que a maioria, eu acredito que está com esse livro aí. Carregamos o livro, alguns talvez tenham mais de 1, 2, 3 versões na sua casa. Mas o problema é que como igreja moderna hoje nós carregamos a Bíblia. Vivemos com ela para cima e para baixo. Mas o problema é que ela não está. Andamos com a Bíblia, mas a Bíblia não está em nós. Se eu ando com a Bíblia, mas a Bíblia não está em mim, é como se eu tivesse uma faca cega. Você vai tentar cortar uma laranja, ela não corta. Porque eu carrego a faca, mas ela não serve para nada, porque ela está enferrujada, cega. Não vai acontecer, literalmente. Você vai tentar cortar algo, é como se você estivesse serrando, não corta. É a mesma coisa. Se eu ando com a palavra, mas a palavra não está em mim, qual o poder dela? O que ela significa? Agora, se ela está em mim... São os versículos, passagens, promessas que Deus faz na tua santa palavra dizendo: não tenha medo. Senhor, mas o negócio é como se eu estivesse dentro de um furacão. Não tenha medo. Senhor, mas está todo mundo. Não tenha medo. 10 mil de um lado, 1000 do outro. Não tenha medo que você não vai ser atingido. Jesus então ele é batizado. E você vê algo interessante, já começa no primeiro versículo do capítulo 4. Algo interessante. Porque quando você vê isso aqui, você vê que Jesus ele acaba de descer as águas. A Bíblia fala no versículo anterior
capítulo 3, que quando Jesus ele desce as águas, quando João batiza Jesus, uma voz vem do alto e diz: eis aí o meu filho amado. E quando então ele se levanta, ao invés dele ser conduzido para um paraíso, momento de descanso, tranquilidade, tudo vai dar certo, a prosperidade, não. Você vê que no versículo 1 do capítulo 4, diz a palavra que Jesus ele é conduzido para o... Só que é interessante que não foram os discípulos que levaram Jesus até o deserto. Não foi melhor amigo, familiar, não foi. Quem foi? Está escrito na Bíblia. Quem conduziu Jesus? Diz a palavra que o Espírito Santo conduz Jesus até o... Então quer dizer que se o Espírito Santo conduziu Jesus, muitas vezes nós estamos dentro de deserto, mas muitas vezes é o próprio Espírito Santo, né, irmã Rosana? Que nos leva para o deserto, porque no deserto ele vai nos moldar para que a vitória, ela... Muitas vezes criticamos o deserto, a Bíblia fala o contrário, e o Espírito de Deus leva Jesus ao... Meu Deus, irmãos. Meu Deus, não foi meu vizinho, não foi meu primo, sobrinho, tio, não foi pai, mãe. O próprio Espírito de Deus conduz o próprio Deus ao... Ninguém aqui quer passar férias em deserto. Ninguém aqui quer passear em deserto. Se eu perguntar para qualquer um aqui: irmão, você ganhou uma passagem para você quer? Eu acredito que ninguém vai falar: eu quero ir para o deserto. Porque deserto significa momento de solidão, significa tristeza, angústia. Deserto significa dificuldade. Deserto é calor e areia, frio e areia, só isso e mais nada. Deserto, é solidão. Nada suporta o deserto. E para onde Jesus é levado? Ele não é levado para um paraíso. Ele não é levado como diz: vem para Jesus e tudo vai dar certo. Não. Ele acaba de ser batizado e a Bíblia diz: e ele é conduzido pelo próprio Espírito para... Interessante que a Bíblia fala que ele foi para o deserto não para passear. Não é o Espírito Santo que pega Jesus e diz: vamos para o deserto, Jesus. Para quê? Para você conhecer o deserto. Não é isso que está escrito ali. Nós acabamos de ler. E o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para que ele seja tentado por... Não é para que ele seja tentado pelos discípulos, pelos adversários, pelas pessoas, não. Ele vai ser tentado pelo próprio Satanás. Muitas vezes nós somos conduzidos ao deserto não para ser afrontado por pessoas, não. Somos afrontados pelo nosso próprio adversário, porque é no deserto que Deus vai mostrar o quão grande Ele é na sua... Mas por que Jesus é conduzido ao deserto? Porque Ele vem como homem. E como homem Ele queria provar para mim, para você, para a nossa geração, que mesmo como homem, nós podemos vencer aquele que a todo instante tenta nos derrubar. Se Ele fosse como um Deus, Ele é Deus. Quem vai sobrepor a Deus? Ninguém. Quem vai vencer Deus? Ninguém. Mas é como um homem carnal, como eu, como você, como nós. Ele foi para o deserto para que quando viessem as aflições na minha vida... É magnífico. Naquela época, milhares de anos atrás, eu nem sabia, ele já sabia que eu ia estar hoje aqui, assim como você, amanhã, depois de amanhã. Então ele já foi como deserto, como homem, para ser tentado como Satanás, para dizer: ei, quando chegar lá o 21 de outubro, 22 de outubro, 23 de outubro, 24 de outubro de 2024, quando vier as afrontas contra você, não se entristeça, não tenha medo. Por quê? Porque como homem, eu provei que eu posso vencer o seu maior... Então quando você resmunga, murmura, reclama, não está dando, vai para esse livro, vai para esse capítulo, vai para esse versículo, e olha ali que como homem, ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo nosso maior adversário. Oh Deus. Você vê que Jesus então, ele chegando, sendo conduzido ao deserto, aparece para ele aquilo pelo qual o propósito de Jesus, ele foi levado para lá. Ele foi levado para ser unicamente, exclusivamente, ser tentado pelo nosso maior adversário. Satanás então já não perdoa. A Bíblia diz no versículo 2 que então Satanás aparece para ele e começa o quê? Vamos brincar, Jesus. Agora você está no meu mundo, agora você está no meu cenário, agora você está na minha realidade. Agora você está como um homem, num lugar, num cenário onde agora é eu e você. Agora nós vamos provar se realmente Deus está contigo. É o que Ele faz comigo toda hora. É o que Ele faz com você todo instante. É o que Ele faz conosco a todo momento.
Todo momento, por isso que o significado dele é tentador. Ele jamais desistiu. Ele não desiste, ele jamais desistirá de tentar você, fazer você acreditar que você está no deserto, sendo conduzido por um próprio Deus, e que pelo próprio Deus foi abandonado nesse deserto. É o que ele vai tentar provar para mim constantemente, seja através de palavras, atitudes, comportamentos, situações, cenários. Ele vai constantemente tentar provar para mim que fui conduzido pelo próprio Deus a ser abandonado no deserto. Satanás então aparece para Jesus e começa então, vamos brincar, Jesus. Vamos conversar agora. Agora você está no meu momento. Agora você está no meu território, no meu terreno. Agora nós vamos mostrar como é que as coisas acontecem dentro de um mundo carnal, dentro de uma realidade humana. Eu vou mostrar como é que eu vou agir com você e vou fazer a mesma coisa com gerações e gerações e gerações. É fenomenal essa passagem. Você vai ser tentado constantemente. E o pecado não está em você ser tentado. Aliás, muitas vezes até agradeço. Deus, porque se você está sendo tentado é porque você está causando algum prejuízo no mundo espiritual. O problema, o pecado não é você ser tentado. O pecado está em você cair nas tentações. Quando você está sendo tentado é porque algo você está causando de ruim no terreno do adversário. Então o que ele vai fazer? Ele não quer ir lá fora. O objetivo de Satanás não é destruir lá fora. Não é pegar as pessoas que já estão, entre aspas, na escuridão. O que ele quer é acabar com a igreja. Porque se ele destruir a igreja, acabou tudo. Está tudo do jeito que ele gosta. O cenário agora é 100% dele. Tudo agora é dele. Então ele quer na igreja. Então ele vai tentar você, cristão, evangélico. Nós vamos ser tentados. E é nas tentações que nós vamos provar para Deus, dizendo que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça. Vai vir a segunda-feira, talvez hoje ainda, ele vai tentar você. Amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, porque o objetivo dele é, eu tenho que parar essa igreja. Eu tenho que parar a igreja de Jesus, porque se eu paro a igreja de Jesus, eu venci. Então o pecado não é você ser tentado. O pecado é quando você cai. E quando que eu caio nas tentações? Quando eu abandono Deus. Quando eu troco um culto como esse por um jogo de futebol. Quando eu troco uma santa ceia. Quando eu troco uma EBD. Quando eu troco momentos de aprender mais de Deus, eu troco por qualquer outra coisa menos Deus. Ou seja, eu estou olhando para Deus e dizer, Senhor, não preciso do Senhor hoje não. Hoje é o meu querer, é a minha vontade, é o meu conhecimento. Aliás, eu sou filho de Deus. Então eu mereço. Então eu vou trocando momentos de Deus por outras coisas. E eu vou então, literalmente, eu vou enfraquecendo. E aí quando as tentações elas virem sobre mim, eu não vou resistir. Porque eu estou fraco, espiritualmente eu estou fraco. Eu estou achando que eu estou forte, mas na verdade eu estou fraco. É por isso que você vê hoje pastores caindo, presbíteros caindo, evangelistas caindo. É por isso que você vê hoje obreiros caindo. É por isso que você vê hoje membros caindo. É por isso que você vê a igreja. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui. Você pega uma semana atrás, para mim foi frustrante, que eu vou para São Paulo todos os dias e volto. O que eu vi de pessoas vindo de São Paulo, andando a pé na Dutra para ir até lá, a cidade, porque final de semana passada foi uma comemoração religiosa para eles. Eu contei para os irmãos, eu vi uma cena que me surpreendeu, aliás, 3 cenas. Eu vi um rapaz vindo de São Paulo carregando uma cruz, que ela, gigantesca a cruz. Eu falei, meu Deus, esse rapaz vai até lá. 16 metros. Misericórdia. Só que o mais me surpreendeu é que eu vi uma pessoa de cadeira de roda na Dutra, empurrando a cadeira de roda. Eu falei, misericórdia. E você vê uma igreja que não tem... As pessoas de cadeira de roda oferecendo uma adoração a um Deus pagão, sem poder nenhum. Aliás, se você for estudar, aquele nome, aquele santo ali remete... Meu Deus. Mas um culto nosso nós não conseguimos. Então quando a tentação vir sobre nós, é por isso que você vê muitos membros da igreja abandonando a igreja. É por isso que você vê muitos obreiros abandonando a igreja. É por isso que você vê muitas pessoas abandonando. Por quê? Porque na verdade ela já abandonou Deus faz tempo. Ela não se fortalece, ela não busca, ela não se dedica. Pastor, levanta uma campanha de oração, um jejum, mas para mim não. Por quê? Porque a campanha é para ganhar almas. Não é para mim ficar rico. Não é para mim conseguir um bom emprego. Não é para mim morar no melhor bairro da cidade.
na melhor casa, ter o melhor carro. Não, a campanha do pastor é uma campanha furada, é campanha para ganhar almas, que eu nem conheço as almas que moram no bairro. Não vou participar não, que jejum nada, coisa da mente do pastor, da pastora, vou nada. Então é porque eu estou cada vez mais abandonando Deus. E o inimigo, mais cedo ou mais tarde, ele não vai deixar de me tentar. Ele não vai deixar de tentar você, ele vai nos tentar 24 horas por dia. E quando as tentações vierem até nós, não é pecado ser tentado por ele. O pecado vai ser quando as tentações vierem e eu me deixar me levar por elas. Satanás então olha para Jesus e diz: Jesus, a Bíblia diz que Jesus está jejuando há alguns dias já, 40. Nós jejuamos aí uma semana, pastor, das 6 da manhã às 6 da tarde. Meu irmão, misericórdia. Tontura para um lado, tontura para o outro, e tome água daqui, água dali, água com gelo, água sem gelo, água com gás, água sem gás, e misericórdia, Deus, uma semana das 6 da manhã às 18 horas, pastor, misericórdia. Eu fico imaginando, 40 dias. A medicina diz que nosso corpo não vive mais que 30 dias sem alimento, não é isso? 30 dias nosso corpo, ele, tchau, ele está 40. Por que 40? Porque ele queria provar para mim e para você que nós podemos fazer coisas sobrenaturais se nós cremos no poder dele. Se ele jejua 10 dias, 15, 20, normal, o corpo aguenta. Ele vai para 40. Porque eu vou mostrar que a minha dependência, quando você está jejuando, não é a dependência sua dependência está... Satanás então aparece no seu momento de fraqueza, seu momento de fragilidade, porque imagina, irmão, no primeiro dia, misericórdia, Deus, segundo dia, Deus de Israel, terceiro dia, anjos de Deus, quarto dia, anjos e Deus, o quinto de sexta-feira, misericórdia, Deus. Um olho passa para o outro, dá tontura. Eu fico imaginando, 40 dias, e você for ver ali, a Bíblia diz, e após 40 dias, então Satanás não apareceu para ele no primeiro. Satanás não apareceu para ele no segundo. Satanás aparece no momento de maior. Jesus, vejo que você está com fome. Vejo que você está aí. Você está fraco, Jesus. Porque você está como um homem. E como um homem, 40 dias não é para qualquer um. Você vê que Satanás não aparece para Jesus afrontando ele. Ele aparece como se fosse, entre aspas, um amigo dele. Você está com fome, Jesus. Você está passando... Não chega como um demônio, um monstro. Ele chega como uma pessoa dizendo: Jesus, vejo que você está cansado. Vejo que você está fraco. Vejo que você está precisando se alimentar. Olha a tentação. Por que o Senhor, sendo filho de Deus... Olha as pedras, Jesus. O Senhor é filho de Deus. Se o Senhor estalar os dedos, o Senhor vai querer o pão, vai transformar no pão que o Senhor quiser. Escolhe da menor a maior, da maior a menor. Escolhe a mais pesada ou a mais leve. No estalar de dedos do Senhor, qualquer uma dessas pedras aqui acaba com a sua fraqueza. Vira um pão, vira um banquete na sua presença. Meu Deus, irmãos. Nunca a tentação vai chegar para você como algo ruim. Nunca. Ele não é burro. Uma coisa que Satanás não é, é burro. Ele é estratégico. Ele nunca vai aparecer para você como: isso aí você pode perder sua vida, hein? Não, ele vai aparecer para você como o melhor negócio da face da terra. Eu não posso perder. Ele vai aparecer para você como um melhor amigo, melhor amiga. Algo de Deus isso aqui, hein? Jesus, o Senhor está fraco. Senhor, come as pedras, faz virar pão e come as pedras. Para com isso. O Senhor pode continuar, mas não precisa chegar a essa situação. Primeira tentação de Satanás. Quando Satanás ele vai até Jesus e fala: Jesus, abandona isso aí tudo aí, faz as pedras virar pão. Por que ele faz isso? Porque ele queria que Jesus mostrasse para Deus que a dependência dele não estava em Deus, mas estava nele próprio. Porque quando ele queria quebrar o jejum, o que é o jejum? O jejum é eu mostrar para Deus que a minha dependência está no Senhor. Senhor, meu Deus, me ofereceram lá banquetes, vai provar isso, vai provar aquilo, colocaram alimento na minha mesa. Eu falei: Senhor, mas semana passada ninguém fez isso, na semana que vem ninguém faz, agora que bênção essa aqui. Colocaram doce, salgado, de tudo, vai para chorar. Misericórdia. Mas quando eu estou no jejum, eu estou dizendo: Senhor, a minha dependência ela está no... Eu estou dependente do... Se o Senhor não estiver comigo, eu não aguento. É no... Quando Satanás ele vai: Jesus, quebra isso aí, faz isso aí virar pão e para com isso. Se alimenta logo, você está muito fraco, você vai cair, vai desmaiar, vai morrer. Para com isso, porque você está como... Se Jesus aceitasse a tentação dele, Jesus ia provar para Deus dizendo: a minha dependência não está mais no Senhor, a minha dependência está em
Chega, fui até onde eu aguentei. Que Deus que nada. Que sobrenatural que nada. Agora a minha dependência está em mim. Ele ia mostrar para Deus que vou obedecer nada. Eu vou obedecer a minha vontade. A minha carne está dizendo, come, 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 come. Faz virar pão e come. A minha obediência está em mim. Eu vou, deixa Deus de lado, eu vou. Quantos de nós entramos num propósito e quebramos no meio dele? Porque eu quebro porque Deus não é nada para mim. Porque se Deus fosse... Jesus, você vê que a resposta de Jesus não foi uma resposta humana. Você vê que a resposta de Jesus não é uma resposta... Jesus, ele responde, ele afronta Satanás com a própria... Jesus, faz as pedras virar pão. Nem só de pão viverá, mas da palavra do... Como é que eu vou resistir uma tentação, irmã Terezinha, se eu não conheço a palavra? Não adianta eu dizer, se afasta Satanás, seu sujo, imundo. Uma coisa que Satanás não tem é medo. De grito, de pulo. Não está nem aí se você grita, se você pula. Ele não tem medo. Agora, quando você conhece a palavra... Quando você não é um mero carregador de palavra, mas a palavra está dentro de você... Você quer ver Satanás ter medo de algo, é quando ele encontra um verdadeiro cristão. Quando ele encontra alguém que busca entender e compreender e servir. Ele nem vai pensar em te afrontar, porque se ele te afrontar, ele vai fazer, ali não. Quer um exemplo? Jesus desce do barco e está um endemoniado. Legiões de demônio estão dentro dele. Eles olham e vê que Jesus está descendo do barco. O que eles falam? Não nos manda embora. O próprio Satanás pede para Jesus, por quê? Ali não estava descendo uma pessoa que conhece pouco a palavra estava dentro. Então você vê que Jesus, ele não afronta. Por isso que a Bíblia diz, sejais imitadores de Cristo. Nós queremos enfrentar nosso adversário com palavras humanas, com vontades humanas, com gritos humanos. Isso não vai vencer, irmão. Isso não vai não vai fazer nada, não vai fazer nem cócega. Você vê Jesus, ele não afronta com, sai daqui, ó demônio. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem. Se eu não conhecer isso aqui, quando a tentação vir, a primeira tentação de Jesus era provar para Deus que Jesus não ia, como homem, ele não ia obedecer à vontade de Deus. Ele foi até um certo momento, mas como homem ele não ia resistir, ele ia cair na tentação. Mas Jesus olha para Satanás e diz, não, nem só de pão, porque a palavra estava dentro. Quantas tentações você vai passar? Você já passou, você passa e você vai passar. Mas se eu não me especializar em entender, compreender, buscar, viver os princípios dessa palavra, em algum momento ele vence eu. Eu posso ter frequentado inúmeros cultos. Eu posso ser o carteirinha de culto mais... Não falta culto. Sou o primeiro a chegar, o último a ir embora. Ele não está nem aí se vai ser vendo culto todo dia ou não. Ele quer saber como é que é os seus princípios debaixo da... É isso aqui que vai vencer seu adversário. É isso aqui que vai fazer você levantar as mãos para o céu e Deus responde. É isso aqui que você vai se ajoelhar e vai levar a sua oração e atravessa o teto. É a palavra está dentro. É quando as tentações vierem. Quando as tentações vierem, a palavra ela vai dar de frente com a própria palavra. É por isso que a Bíblia diz, você tem que ser luz, né? Refletir a luz do Espírito Santo. Como que eu vou refletir, irmão? Como que eu vou refletir se nem culto eu consigo ir? Como eu vou refletir se campanha de oração? Como que eu vou refletir se EBD? Como que eu vou refletir? Não, para com isso. Sou uma pessoa atarefada, cheia de compromissos. Estou cansado, não dá hoje. Não tomei café, não almocei, não jantei. Como que eu vou refletir a palavra de Deus? Como é que eu vou refletir? Porque às vezes eu conto com a minha sorte, né? Não, tem tanta gente nessa terra, Satanás está tentando os outros, nunca vai chegar a minha vez. E quando chegar a minha vez, como que eu me preparei? Primeira tentação de Jesus. Satanás tenta fazer com que Jesus ele se demonstre ser... Você pega logo o livro de Gênesis, início de tudo, começo de tudo. Qual é a estratégia de Satanás perante aos nossos irmãos? Adão e Eva. Ele não chegou como um destruidor deles. Ele não chegou como um demônio, chifrão, dentão, unhona, como os filmes de terror mostram. Ele é aquilo tudo, mas ele não é burro. Ele não vai chegar daquele jeito. Chegar para mim daquele jeito, você dá misericórdia. Ele não chegou daquele jeito. Ei, será que Deus falou para você não se alimentar do fruto mesmo? A árvore tem tantos frutos. Talvez não é para você comer de todos. Você pode comer um, metade de um, 10% de um.
Uma mordida apenas. Tudo isso que Deus fez aqui é para você. Você é imagem e semelhança, é para você. Para que Deus ia fazer um negócio tão bonito? Para que Deus ia colocar uma árvore tão bonita, um fruto tão bonito, para que você, a imagem dele, não pudesse comer? Olha a tentação, leia a Bíblia, irmão. Medita na Bíblia. Você não vê ali ele aparecendo como: ei, rei, se você não comer eu te mato agora. Ele aparece questionando: come, é só uma mordida. Deus falou para você não morder, comer de tudo. Ele falou para você não comer aqui, mas não é para você comer o fruto inteiro. É só uma mordidinha. É só uma puladinha de cerca. É só um passeiozinho. É só isso aí. Jesus é amor. Deus é amor. Ele está contigo. Não precisa não, fique em paz. Olha o que aconteceu. Algo que parecia ser. Qual o problema em Jesus se alimentar de pão, irmão? Se ele está como um homem, como eu, como nós. Se ele está com fome, 40 dias, qual era o problema de Jesus se alimentar de pão? Teoricamente, nenhum problema. Mas o problema estava na desobediência. Se eu fizer isso, eu quebro a obediência que eu tenho, porque eu consagrei algo que a minha dependência está dele. Se no meio do caminho eu quebro, significa que eu não quero obedecer ele, mas eu vou obedecer as minhas. Eu posso até entrar num momento de consagração, mas quando vira o vento forte, eu pulo, eu desisto, eu abandono, eu corro, eu saio. Ou seja, sou eu que faço a minha própria. Então quer dizer que eu estou num tempo vivendo a nova criatura, mas com os comportamentos da velha criatura. E nada vai acontecer. É por isso que você vê semana, entra mês, sai mês, ano, sai ano. Já vamos quase virar o ano. Daqui a pouco tempo, o tempo está voando. Chegou 2025. O que nós fizemos diferente em 2024? Já está chegando 2025. O que nós fizemos de diferente em 2024 de 2023? Quantas almas eu ganhei? Quais foram... O que eu ofereci de diferente para Deus nesse ano? Nada. Por quê? Eu ouço falar de Jesus. Foram tantos cultos, campanhas, semana de gratidão, campanha, 6 dias de clamor, participei, camiseta, culto de mulheres, culto dos homens, culto de jovens, culto daqui, culto dali. Ou seja, eu ouvi falar de Jesus, mas o quanto Jesus estava dentro de mim? Eu carrego a Bíblia, mas o quanto a Bíblia está dentro de mim? Eu estou sempre com a nova criatura, no tempo da nova criatura, mas com os comportamentos. Quando a tentação vir, eu não vou resistir, porque eu estou fraco. Parece ser bonito, mas eu estou. Jesus, ele está caminhando com seus discípulos. Ele passa perante uma árvore, que a Bíblia diz que é uma figueira. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para aquela árvore, e a Bíblia fala que ele está novamente com fome. E ele começa então a procurar um fruto. Ele está procurando um figo dentro de uma. Pelo que eu entendo na Bíblia, a árvore estava bonita, flores, folhas, galhos, mas não tinha um. Se você for olhar a Bíblia e estudar, você vai ver que Deus, ele nos compara a uma árvore. E como uma árvore eu tenho que dar. Jesus vai embora com seus discípulos. 3 dias depois ele volta e passa pelo mesmo caminho. Quando ele está passando, um dos seus discípulos, Pedro, olha e fala: Jesus, o negócio está diferente. O que foi? Aquela árvore. Há 3 dias atrás o senhor estava procurando, a árvore estava bonita. Folhas, galhos. A árvore, a aparência dela estava bonita, mas ela não tinha. Quando ela não tinha fruto, Jesus olha para a árvore e ele simplesmente amaldiçoa a árvore. Ele vai, quando ele volta, a árvore está seca. O que está assim, Jesus? 3 dias? O que aconteceu que uma árvore em 3 dias virou pó? Secou. Cuidado, irmãos. Somos uma árvore na presença de Deus. E cuidado para que, como uma árvore, não sejamos uma árvore bonita, belos galhos, lindas flores, folhas verdes, florescentes, que de longe você consegue avistar. Se você olhar aqui do lado, tem uma árvore bonita aqui, ó, um pé de manga. De longe você vê ela, mas você não acha uma manga nela. Cuidado para que você não seja uma árvore linda, bonita, florescente, que todos enxergam de longe, mas quando Deus procurar, cadê o seu fruto? Quando vier a tentação, a árvore seca. Por quê? Porque eu não estou me preocupando em buscar ouvir a palavra. Primeira tentação, e é a tentação que está tirando mais crente da presença de Deus hoje: desobediência. Jesus, ele prova para Satanás dizendo: não vou fazer a minha vontade. A vontade de Jesus com certeza era comer, ele estava fraco, 40 dias, mas ele diz: não, a minha fraqueza não pode me vencer, porque a minha dependência está
nem só de pão. Satanás nunca vai te tentar nas suas fortalezas. Ele sempre vai te tentar nas suas. Ele tenta Jesus na sua maior fraqueza. Jesus, você está com fome? Vamos comer, Jesus, você está com fome. Era a fraqueza de Jesus naquele momento. Ele queria tentar ali. Ele nunca vai tentar você no que você melhor sabe fazer, ou no que melhor você é. Ele vai tentar você sempre na sua. E é ali que você vai provar ser aprovado. Mas se eu não busco, eu não estudo, eu não me dedico, quando a tentação vir, infelizmente, eu sou um sério candidato a ser derrubado pelo meu tentador. E a Bíblia então diz, continuando, versículo 3: o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo, ele não desanimou. Opa, não deu certo na primeira vez, vamos para a segunda tentação. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-lhe sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Jesus, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma. Segunda tentação, não deu certo a primeira. Satanás tenta, não conseguiu colocar Jesus na desobediência. Vamos para a segunda. Qual é a segunda? Vamos ver se ele confia mesmo nesse Deus. Você pega Salmo capítulo 37 e diz: entrega para mim, confia em mim, deleita em mim, descansa em mim, e eu, o teu Deus. Será que esse seu filho vai sair mesmo? Será que essa porta de emprego vai abrir mesmo? Será que esse ministério vai crescer mesmo? Será que essa igreja vai dar certo mesmo? Será? Mas já está tanto tempo. Você está tanto tempo orando, você está tanto tempo buscando, você está tanto tempo se entregando, você está tanto tempo se consagrando, você está tanto tempo abandonando as coisas do mundo. E o que aconteceu até agora? O que aconteceu diferente? O que você conseguiu conquistar? Seu ministério cresceu? Seu filho saiu? Sua família está servindo? Aconteceu o que diferente? Nada. Será que Deus realmente está? Será que Deus realmente está? Vai até Ele. Questiona Ele. Cadê, Senhor? O Senhor falou, eu desci as águas, estou servindo ao Senhor, abandonei, não estou mais sentando na mesa com os escarnecedores, abandonei meus vícios, abandonei tudo. E cadê, Senhor? Cadê a minha promessa? Cadê a minha bênção? Cadê a minha conquista? Cadê a minha vitória? Cadê, Senhor, o terreno? Cadê a casa? Cadê a faculdade? Cadê a igreja? Cadê o membro? Cadê o meu ministério? Cadê, Senhor? Jesus novamente não responde com palavras, mas ele vai na... não tentarás o teu Deus. Oh Deus. Porque a Bíblia existe um livro muito lindo, que aliás eu também amo muito, que aliás foi o livro que mais eu estudei logo no início da minha conversão. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, foi um livro que me confrontou no início da minha trajetória caminhando com Deus. Foi o livro que mais me espancou, literalmente, espiritualmente. Eclesiastes capítulo 3 diz: para todas as coisas existe o seu tempo. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de viver, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Para todas as coisas, tudo vai acontecer debaixo do tempo. Satanás está querendo fazer Jesus encurtar o tempo. Ei, precisa isso não. Você tem anjos trabalhando para você. Você não tem homens e mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos. Não, você não tem pessoas. Você tem os próprios. Pula. Vai para o lugar mais alto e pula. Quando você pular e der ordem, os anjos vão segurar você. Você não vai morrer. Porque os anjos vão trabalhar. Olha que interessante. O versículo 1, quem leva Jesus para o deserto é o... Versículo 4, quem leva Jesus para o monte mais alto é... Então quer dizer que muitas vezes quando você vai para o deserto, não é o Satanás que te levou. Mas muitas vezes quando você está em monte orando, cuidado que as pessoas que estão ali, não é de Deus. Cuidado. Ele quer ali agora mostrar para Jesus, ele quer provar, fazer com que Jesus prove para Deus que a confiança de Jesus não está mais na fé dele em Deus, mas está nele. É o que ele vai fazer com você constantemente. As pessoas não vêm para a igreja mais, não frequentam mais culto, porque elas não confiam mais em Deus, elas confiam no seu próprio
vai ser do meu jeito. Tanto que você vê as pessoas afrontando, as pessoas pisando alto, as pessoas gritando, as pessoas questionando. Você não vê mais as pessoas, elas estão, Jesus ele olha, as pessoas vão, Jesus, isso aí é prostituta, Jesus. Senhor, isso aqui é traficante, isso aqui é adúltero. Ele fala, vem como estás, mas não permaneça como você veio. Só que as pessoas vêm para Jesus e que quer permanecer na presença de Jesus da mesma forma que elas, arrogância, intolerante, desobediente, não tem mais servidão. É eu e eu e eu. Tem que ser como eu. Se não for como eu, se você falar um negocinho que foge, mas não é bem assim, irmão. Mas não é bem assim, mas não é bem assado, não é bem aquilo, não é bem aquilo outro. Segunda tentação de Jesus. A primeira, desobedece Jesus. A segunda, afronta seu Deus, Jesus. Questiona Ele. Porque já está passando tanto tempo e até agora nada. Que povo é esse? Que multidão é essa? Que adoração é essa? Não tem isso, Jesus. Questiona seu Deus, porque o que Ele está fazendo, Ele te jogou no deserto para fazer você sofrer, Jesus. Afronta Ele. Busca dele uma resposta. Cadê Jesus? Cadê Deus? Cadê? É o que Ele faz comigo constantemente. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena mesmo você estar lá? Será que vale a pena mesmo estudar? Será que vale a pena mesmo jejuar? Será que vale a pena mesmo? O que aconteceu diferente? Ele tenta sempre encurtar o nosso tempo. É verdade, né? Rapaz, eu estou na igreja há 20 anos. Meus pais não vieram ainda. Rapaz, eu estou na igreja há tantos anos. Meus filhos não vieram ainda. Rapaz, eu estou orando semana a semana. Estou ali chorando na presença de Deus. E cadê a resposta? Parece que quanto mais eu oro, parece que mais o negócio... Rapaz, será que é verdade? Será que Deus está comigo? Rapaz, tá dando não aguento não. Porque a minha confiança não está em Deus. Por que a minha confiança não está em Deus? Porque eu estou atrás de milagres. Eu quero ver milagres. E eu nem sei o que é milagre, mas eu quero viver milagre. Estava falando com os irmãos hoje de manhã na IBD. Cuidado com os milagres que você pede para Deus. Porque se você for estudar a Bíblia, milagre é quando você não pode fazer e Deus faz. É o impossível para o homem se torna possível para Deus. É você ir para o médico fala, ei, você está com uma doença, uma enfermidade que não tem cura. Daqui a pouco tempo não tem cirurgia, não tem tratamento, não tem remédio, não tem nada. Agora é milagre. Medicina não tem o que fazer. Milagres. É quando os milagres acontecem. Então a igreja ela está acomodada a querer, eu quero ver o agir. Quero ver o CPF sendo revelado, o RG. E isso, aquilo, outro. Mas eu não vejo, então onde está a minha confiança? Alguém que já viu Deus? Alguém que já conseguiu ver Deus? Já viu Deus, pastor Luiz? Irmã Terezinha? Já viu Deus, minha irmã Rosana? Já viu Deus? Alguém aqui já viu Deus? Só teve um doido na Bíblia que quis ver Deus, né? E Deus olhou para ele e falou, você está louco. A minha glória, se você eu te deixar me ver, a minha glória. Mas Senhor, estão questionando. Que eu subo aqui, eu busco do Senhor, eu desço lá com os seus ensinamentos, os seus conselhos, eu prego para a igreja lá, para o povo, é o teu povo, Senhor, o Senhor me colocou no meio disso aqui, é o Senhor que me tirou, estava tão bom lá, Senhor, aí o Senhor me leva a enfrentar Faraó, e sai, e tudo, o Senhor me colocou, que prova, Senhor, é o teu povo, quando eu chego lá e falo, ó, Deus me falou, Deus revelou, Deus entregou, é assim, eles questionam, Senhor, porque aonde está o Senhor? E eles têm razão, porque eu mesmo nunca te vi. Eu não sei qual que é a sua altura, o seu tamanho, eu não sei nada do Senhor. Eu só ouço, mas eu não te vejo. Então, Senhor, deixa eu te ver. Para pelo menos eu chegar lá e falar, eu vi Deus. O Deus que fala comigo, Ele é real, eu vi Ele. Deus olha e diz, você está louco, Moisés. Você está louco. A minha glória é tão grande, que se eu deixar te ver, a minha glória vai consumir você. Você não pode me ver. Vai chegar o dia, mas ainda não é esse dia. Agora você só tem que confiar. Confia, estão questionando, mas confia. Estão questionando, mas Estão questionando, mas Jairo, sua filha está morta. Não tem mais o que fazer. Sua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. O próprio Jesus diz, qual que é a sua, Jairo? Você acredita neles ou você acredita em mim? Se acreditar neles, prepara o velório e o enterro da sua filha. Se você acreditar em mim, ela só está... Dizem... ou vão falar dos seus sonhos, seus planos, seus projetos, seu futuro, sua realidade. Não adianta, não vai acontecer. Você nunca viu Deus, você está lá na igreja todo dia, você não sai da igreja, você está lá e não sai de igreja, a igreja, só papo de igreja.
É o que vão questionar. Às vezes dentro da nossa própria casa. É a afronta de Satanás. É para ver se a sua confiança está neles. Realmente, né? Rapaz, perdi tanto Natal, Ano Novo, aniversário, churrasco, final de semana. Perdi tanto porque meu compromisso estava... Rapaz, será que vale a pena isso mesmo? É o questionamento de Deus. A sua confiança está neles ou está no Senhor? Se está no Senhor, Eclesiastes capítulo 3 diz: para todas as coisas tem o tempo. Não se preocupa, porque na hora certa ele não vai chegar adiantado nem atrasado. Na hora certa ele chega. Eu recebo Jesus. Eu recebo o Espírito Santo. Tem tantas coisas que eu busco do Senhor. Tem tantas coisas que nas madrugadas, dentro do carro, nos caminhos para São Paulo, nas voltas, tem tantas coisas. Tem tantas coisas. Família, primos que estão largados. Alguns que já se foram e ainda não conheceram, não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor. Mas a minha confiança não está na realidade atual. A minha confiança está... Eclesiastes, é o que o Senhor me entrega, né? Não adianta chorar, gritar, espernear. Só adianta com... Porque se você confiar no momento certo, quando você menos espera, a surpresa ela vem. Quando você menos espera, a surpresa ela vem. E quando ela vem, foi assim comigo, irmão. Todas as promessas que Deus me fez, quando Ele entregou, Ele sempre me lembra. Você lembra? Você lembra quando você estava dormindo lá na rua? Você lembra? Olha agora. Já dormi na rua, irmãos. Graças a Deus não foi por muito tempo, mas já tive a oportunidade de dormir na rua, na calçada, e olhar para o céu e falar: Senhor, que vida é essa? Quando eu olho a minha realidade de hoje como a realidade do passado, misericórdia. Ele sempre faz me lembrar, Eclesiastes capítulo 3, para todas as coisas tem o tempo certo. Resista às tentações do maligno e confia no teu Deus, porque na hora certa Ele surpreende você. Segunda, primeira tentação, desobedece a Deus. Segunda tentação, deixe de confiar em Deus e confie na sua própria... Dá ordens aos anjos. Mas quando você confia... Quando eu estudo a Bíblia, eu falo: mas esses homens são tudo doidos da cabeça, não é possível. Pedro, vai lá e joga a rede, Pedro. Passou a noite inteira pescando, não pegou nada, todo mundo zombando. Ei, esse aí é o pescadorzinho de meia tigela, passou a noite inteira, todo mundo pegou, só ele que não. Não sabe nem pescar direito, não sabe. É um homem que está, a profissão dele é pescador, ele não sabe exercer a profissão. Jesus olha e fala: Pedro, volta lá e joga a rede. Eu fico imaginando a cena, irmão. Toda vez que eu vou estudar a Bíblia, eu tento levar o meu pensamento ao cenário. Eu tento fazer um teatro daquilo que está acontecendo. Porque tem um monte de pescador de um lado, um monte de pescador do outro, dono zombando de Pedro. Aí lá o pescadorzinho meia tigela. Não conseguiu nada. Passou a noite inteira, todo mundo com o barco cheio de peixe, ele não tinha. Jesus olha e fala: ei, Pedrão, vai confiar neles ou vai confiar em mim? Se confiar neles, sai correndo, porque o povo vai zombar de você mesmo. Você está lascado. Mas se confiar em mim, volta lá e joga... Volta lá e joga a sua. Jesus não deixa nem ele jogar no lado que ele quer, joga do lado que eu quero. Volta lá: mas Senhor, eu passei a noite inteira, estou cansado, estou com fome, estou exausto, não aguento mais, estou sendo humilhado. Mas de repente ele diz: eu vou voltar debaixo da tua... Na minha palavra eu quero ir embora, Jesus. Eu não quero jogar rede coisa nenhuma, eu quero largar isso aqui, ir embora. Mas eu vou debaixo da tua... O tentador vai vir sobre você e vai dizer: você não vai conseguir. Você vai falar: realmente, no meu querer, no meu saber, na minha vontade não dá, mas eu vou debaixo da vontade de... Mas se eu não busco, se eu não estudo, se eu não me dedico, eu sou um mero cumpridor de escala religiosa de igreja. E quando a tentação vir, está aqui, Quem aqui nunca foi tentado em deixar Deus? Eu sou constantemente. Sou constantemente. Eu estava lá agora trabalhando com um macumbeiro do meu lado. Colocaram um macumbeiro. Ele veio zombar de mim. Zombar de mim. Macumbeiro, ele falou... Ele descia lá, tem um lugar para as pessoas... Ele fuma, né? Tem lugar lá, como é que chama? Nem sei falar. Que eles descem lá para ficar fumando. Ele descia lá e ficava adorando os satanás dele. Era nítido, ele ficava cantando lá. Aí ele sentava do meu lado e dizia: ei, não vai aguentar muito tempo não. Eu falava: rapaz, você não sabe quem está mexendo não.
Quinta-feira agora foi demitido. Eu falei, Deus. Olhei para a cara dele e disse, Satanás, seu imundo, vá se lascar no quinto dos infernos. Mas aqui tem um homem de Deus ainda, abençoado. Mas se você não conhece a palavra, que? Macumbeiro? Eu vou, muda de sessão. Quero trabalhar no outro andar, nesse aqui não, vou sentar do lado do macumbeiro que está aqui, ó. Ele estava trabalhando e adorando os deuses dele. Eu disse, Senhor, isso aqui não. Senhor, aqui não. Aqui não. Eu profetizo que essa empresa, enquanto eu estiver aqui, o Senhor tem liberdade dentro desse lugar. Todo dia que eu entro, logo coloco os pés, Espírito Santo invade o banheiro, sala, reunião, todos os ambientes dessa empresa aqui o Senhor tem que invadir. Por quê? Porque aqui, né, tem pessoas que acreditam no... Não tem jeito. E você continua e diz assim: se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropecem em alguma pedra. E aí vem a terceira tentação. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não temerás o Senhor do teu Deus. Terceira tentação, tornou o diabo a levá-lo. Você vê que ele não desiste. A primeira não deu certo, a segunda também não. Vamos para... Ele é homem, não está como homem. Eu vou derrubar ele. Ele está como homem eu entendo. Carne eu sei. Eu vou derrubar. Vamos à terceira. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Sabe qual é o nosso problema? Todo aquele que serve a Deus tem um propósito. Um propósito de Deus na nossa vida e um propósito nosso com Deus. O propósito de Deus na nossa vida é que quando Ele resgata, quando Ele me resgatou, quando Ele te resgata, Ele lança sobre você um problema para Ele. Como assim, mano? Quando Ele te resgatou é porque Ele tem uma promessa com você. E quando Ele faz uma promessa com você, o problema veio para Ele. Por quê? Ele é fiel para fazer a promessa? A igreja nem conseguiu receber isso. Alguns estão até dormindo, mas eu vou repetir. Tem uns ali que a cabeça está quase caindo assim, ó. Oh Deus! Segura, ele está acabando, olha lá, ó. 19h37, segura o sono aí, irmão. Olha só, quando Deus ele resgata você, Ele traz para Ele um problema, aliás um grande problema. Por quê? Porque eu sou desobediente, eu quero fazer do meu jeito. Então Ele trouxe para Ele um grande problema. Qual o problema? Ele resgatou você e lançou para você uma promessa. E qual é o problema? Ele vai moldar você, Ele vai ter que encontrar uma forma de moldar você para a promessa dEle. Olha uma promessa aqui, ó. Olha uma promessa aqui, ó. Olha outra promessa aqui, ó. Outra promessa aqui, ó. Esse ambiente aqui para mim é uma promessa. Talvez você não entenda isso como uma promessa. Para mim é. Por isso que eu tenho tanto zelo. Então Ele trouxe para Ele um grande problema. Qual é? Vou lançar sobre você uma grande... E quando vai acontecer? Não é problema seu. A promessa quem está fazendo é minha e eu vou fazer ela... Porque eu não sou falso, não sou um Deus de mentira. Eu sou um Deus fiel para cumprir aquilo que eu te prometi. Então Deus tem um propósito comigo. Qual é o propósito? Independente do tempo, a promessa vai acontecer. Vai ter que acontecer, porque Ele é fiel para cumprir. O problema é que muitas vezes eu não sei da promessa de Deus. Só que o outro problema é que Satanás sabe da minha promessa. Então é por isso que ele vai me tentar. Não, isso aí não pode cumprir. Não vou deixar Deus cumprir a promessa na vida dele. Eu vou tentar ele para que a promessa de Deus não... A única forma das promessas de Deus não acontecer na sua vida é quando você não segue princípios da Bíblia. É quando a Bíblia não está dentro de você. Você não tem princípios de cristão. Então você vai viver só ouvindo testemunhos, mas nunca você vai ser o próprio. Você só vai ouvir os irmãos contarem testemunhos, mas você mesmo que é bom, você não conta testemunho, porque você não está debaixo de princípio. Agora quando você vive princípios, algum momento a promessa ela acontece e o testemunho ele tem que acontecer.
E aí, muitas vezes eu não sei. Como eu não sei? Eu não consigo frequentar culto, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo meditar, eu não consigo servir, eu não consigo obedecer, eu não consigo confiar. Então quer dizer que eu não acredito na promessa. Só que o problema é que Satanás acredita na promessa que Deus fez. E ele vai trabalhar 24 horas no seu dia para impedir que a sua promessa. Quando ele vai para Jesus e fala: Jesus, vamos encurtar o tempo? Esse negócio aí não vai dar certo não, Jesus. Eu fico imaginando o desespero de Satanás. Jesus, já foi 2 vezes aqui. Rapaz, está acabando a estratégia. Jesus, vamos parar com esse negócio aí. Jesus, vamos, eu te dou o que você quiser, Jesus. Satanás, ele vai para o mais extremo. Porque como homem, o que as pessoas querem? Poder, poder e poder. Você vê hoje as pessoas se degladiando por conta do... O que nós mais queremos como homem é... Por que você quer ser rico? Se eu perguntar aqui, irmão, você quer ser milionário? Por que você quer ser milionário? Porque você quer... Ah, você quer ser milionário? Eu quero ser milionário porque eu quero comprar um monte de carreta de cesta básica. Ah, larga de ser mentiroso. Ah, não, eu quero ser milionário porque eu vou construir um monte de hospital. Larga de ser mentirosa. Não, eu quero ser milionário porque eu vou pegar um monte de casa aí de dependência. É verdade. No seu coraçãozinho você não quer ser milionário para conhecer todas as terras da terra. Ah, você não quer ir lá no shopping comprar as bolsas mais caras, os sapatos mais luxuosos, os ternos mais elegantes. Ah, não, você não quer. É para você construir um hospital. É para você abençoar. É para você pegar os moradores de rua. Você quer ficar rico para pegar os moradores de rua e abençoar eles. É isso mesmo? É isso que está no seu coração agora? É isso mesmo? Então você quer dinheiro, você quer ficar rico para quê? Eu vou lá no meu Instagram, eu vou postar: irmãs, hoje eu comprei uma bolsa tão linda, paguei só 10 mil reais. Vale a pena, irmã? Ah, irmão, olha que sapato, bico de couro de jacaré e o salto é de cobra. Ah, olha o carrão, para na porta da igreja, plim, plim. Ah, então você quer rico para mostrar que você tem o... Se você falar: não acredito, não, eu não posso julgar, mas se perguntar para mim: você quer riqueza para quê, Fábio? Então Satanás, ele sabia: eu sei do que ele precisa de poder. Então eu vou oferecer para ele: Jesus, olha todas as terras, olha, Jesus, todos os monumentos, Jesus, olha tudo que, olha coisa linda, Jesus, olha isso tudo, Jesus, e se você ajoelhar e me adorar, tudo isso vai ser... Como que você vê cristãos aí que eram cristãos, nasceram em berço evangélico, adoraram ao Senhor? Como você vê as pessoas hoje, como é que elas estão? Pessoas que cresceram dentro de igreja e estão até mudando de sexo, você vê aí. Tem um abençoado aí que, misericórdia, era um adorador de Jesus e de repente Jesus não deu poder para ele. Ele não ficou famoso. Aí eu vou para o outro lado, que o outro lado vai me dar... Porque as pessoas, elas querem... Você vê o meio político, você vê pessoas cristãs se corrompendo por causa do poder, poder e poder. Então Satanás, ele vai afrontar você, tentar você com... Jesus, poder é comigo. E aí vem a resposta de novo: afasta-se de mim, porque a minha adoração, ela vai ser só do... Eu não consigo adorar a Deus com glória a Deus. Eu não consigo receber uma palavra como essa que pode mudar a minha vida e glorificar o Senhor. Você vê que eu não consigo abrir a minha boca e falar: louvado seja o nome do Senhor. A minha adoração, eu posso ter achado que estava entregando ao Senhor, mas eu não estava. Mas a partir de agora, a minha alma, o meu espírito, o meu louvor, o meu ouvir, o meu falar, o meu sentar, o meu vestir, o meu agir, o meu comportar, ele é todo do... Porque a minha adoração, ela é... Eu não consigo. Você vê num culto, as pessoas falam: o culto estava gelado. O problema está com o presbítero, está com o pastor, está com o louvor, alguém está com problema. Por quê? Porque você viu o culto gelado? Não sei. Não, o problema está com você, irmão. Porque a adoração, ela parte de você, não parte do pastor, é de você, abençoado. Só que você não consegue abrir a sua boca para glorificar o Senhor. Então, o problema não está com o pastor, com o louvor ou com a igreja. O problema está na adoração que eu estou entregando para... Deus. 3 tentações sobrenaturais em momentos de fraqueza vieram sobre Jesus.
E Jesus, como homem, ele prova para todos, para mim, para você, que como homem, ele venceu o mal. Como venceu? Como venceu? Como assim venceu? Está escrito, irmão. Aqui, ó. Ó, tão nítido como isso, olha só. Olha que coisa mais linda. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar, Jesus. Se o Senhor se ajoelhar e começar a me adorar, está vendo o poder da terra? Ele vai ser todo seu. Aí Jesus já não conversa mais. Olha só o que está escrito. Jesus não conversa mais. Jesus ordena. Ordenou-lhe então Jesus. Você está conversando com a tentação. Você vê que Jesus, ele está ordenando. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Olha a palavra de novo. Ele não responde no querer dele, ele responde debaixo, porque está escrito: ao Senhor. Na minha Bíblia está tudo em maiúsculo, porque Senhor é Senhor, Senhor. Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Aí vem a resposta de Satanás para Jesus. Olha a resposta que sobra para ele. Assim, o diabo, Eu vou repetir porque alguns pegaram, outros não. Assim, o diabo o deixou. E eis que vieram. Quem veio? Os anjos. E o Você passa por prova constantemente, nós passamos. E achamos que Deus não vai responder, achamos que Deus não vai agir, achamos que não vai acontecer. Mas de repente a tentação olha para você e diz: aí não tem como. Por quê? Porque o próprio Deus está. Aí vem a resposta: não foram os demônios, não foram espíritos malignos. A Bíblia está escrita ali nitidamente, pelo menos a minha está escrita: e o diabo, o próprio Satanás, É por isso que tem na palavra do Senhor um versículo escrito assim: o choro ele dura, mas a alegria. Jesus está na tentação aqui. Eu fico imaginando o turbilhão que Jesus está passando, sozinho, não tem mãe, não tem pai, não tem filho. É ele o próprio e as suas fraquezas, mas ele está, aguenta. Aí de repente chega a resposta: e o diabo e os anjos vieram. E a alegria ela veio. O diabo deixou, e quando o diabo deixa, vem os anjos. É por isso que tem a Bíblia dizendo: ei, você agora não vai mais correr atrás das bênçãos, é as bênçãos. Os anjos vieram, E para que os anjos vieram? Os anjos vieram para ti. Filho, vai acontecer. Promessas vão acontecer, propósitos vão acontecer, as bênçãos vão se derramar, as vitórias vão chegar. Por quê? Porque a promessa, e o diabo e os anjos vieram te servir. Para quê? Para que as promessas de Deus elas aconteçam na sua. Tá difícil, irmã? Tá difícil, irmão? Não é com lágrimas, não é com choro, não é com grito, não é, mas é adorando e servindo ao que as tentações baterão em você, vai dizer: ei, é hora de bater retirada. Por quê? Porque aqui não tem mais jeito, aqui não dá. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus está com ela, o próprio Espírito de Deus está com ele. E se ele está com ele, e os anjos. Como que Jesus estava, meu irmão? Jesus estava como homem, não estava como Deus. E como homem ele resistiu às tentações. Como que eu estou hoje? Como que você está hoje? Como Deus? Você está aqui como santo? Você está como santa? Você está como? E quer dizer que se você está como homem, o tentador está
constantemente na sua, nosso linguajar de hoje, na sua bota, tentando você. Troca de igreja, abandona isso aí, desiste desse ministério, não tem mais não vai acontecer, você já está velho, você já está velha, você está cansado, você está cansada, isso aí é para os novinhos, não, isso aí é para santos, isso não é para você não, troca, hoje é dia de descansar, hoje é domingo, não vai não, palavra, jejum, oração, não precisa, mas quando você resiste, as portas se abrem. Quando você resiste, as portas, quando os princípios de Deus estão dentro de você, as portas literalmente elas, como pode acontecer isso, irmão? Estava dormindo na rua, como pode? Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, comprar um pão na padaria, e hoje, como pode? Como pode não me interessa, o que interessa é o que ele cumpriu, o que ele prometeu, cuidado aí para você não andar caindo nas tentações de Deus, nas tentações do inimigo, porque as tentações do inimigo elas não virão com coisas maravilhosas, coisas magníficas. Você viu aqui, Satanás não tentou, veio como boas oportunidades. Jesus, eu só estou aqui para te ajudar, eu só estou aqui para te segurar aqui, Jesus. É por isso que a Bíblia tem um versículo muito lindo que diz: muitas vezes as pessoas estão deixando se guiar por cegos, e são cegos guiando outros. Você vê que Satanás, uma das coisas que Satanás, duas coisas que ele não é, uma delas é burro, ele não é burro, e a outra coisa que ele é entendedor da palavra. Muitas vezes eu não conheço a palavra, mas Satanás conhece. Então muitas vezes ele vai me tentar debaixo usando a própria. Por quê? Porque se for embaixo da palavra, isso aí é de Deus, e muitas vezes não é. Muitas vezes, e quando eu vou saber? Quando a própria palavra estiver dentro. Porque quando estiver dentro de mim, é o próprio Espírito que conversa comigo. É o próprio Espírito, o Espírito fala com o Espírito. E o diabo, você não consegue nem profetizar na sua vida. E o diabo, agora tira o deixou e coloca me deixou. E o diabo, e os anjos do Senhor e o diabo me deixou, e os anjos de Deus e as bênçãos do Senhor me alcançarão, por onde quer que aonde as plantas dos meus pés. Você não consegue profetizar na sua vida, irmão? Eu vou profetizar na minha e na sua. E aonde as plantas dos meus e os seus pés nos levarem, as bênçãos do Senhor elas vão acontecer. As bênçãos do Senhor elas vão, as bênçãos do Senhor elas têm. Feche teus olhos se você puder. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra. Porque muitas vezes nós achamos que não dá, somos limitados, somos falhos, somos pecadores, não vamos conseguir. O inimigo tenta a todo instante, Senhor, ele é sujo. Ele tenta através de palavras, ele tenta através de pessoas, e muitas vezes pessoas que fazem parte do nosso hall de amizades, familiares. Ele é sujo, Senhor. Ele não mede esforços. E muitas vezes ele vai tentando, que realmente, Senhor, vai nos minando, vai tirando as nossas forças, vai arrancando de nós, Senhor, porque nós achamos que somos limitados, somos falhos. E o Senhor provou na Tua palavra, Senhor, que o Senhor não veio como Deus, o Senhor veio como eu, homem, carnal, humano, falho, limitado. E como homem, Senhor, carnal, o Senhor me provou que é possível adorar ao Senhor. O Senhor me provou que é possível enfrentar o meu adversário. E não só enfrentar o meu adversário, mas vencer o meu adversário. Louvado seja o nome do Senhor por uma palavra tão poderosa como essa. Louvado seja o Teu santo nome por um momento tão abençoado como esse. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E Senhor, debaixo da Tua palavra, debaixo dessa Tua santa palavra, esse infinito livro de conhecimento, de sabedoria, de milagres, esse livro, Senhor, a qual
a qual eu presto a minha adoração 24 horas do meu dia. Senhor, como um humilde servo do Senhor, eu libero sobre a vida dos meus irmãos, e eu libero sobre a vida das minhas irmãs, Senhor. Eu libero sobre a vida da tua igreja. É a tua igreja, Senhor. Nos fortaleça, Espírito Santo. Conceda em nós, Senhor, nos fortaleça através da sua palavra. Nos desperta, Espírito Santo, nos desperta, Senhor, para que essas muletas espirituais que nós carregamos, Senhor, dizendo eu não posso, não dá, isso é só para o pastor, é só para o presbítero, é só para o obreiro. Não, Senhor, isso aqui é para todos aqueles que crerem, porque o Senhor não fala ali, olha, eu vim como um pastor. O Senhor diz, eu vim como um homem, para provar que como um homem eu posso vencer as tentações do mal, e como um homem eu posso usufruir, porque o Senhor escreveu, é o Senhor que escreveu, está escrito ali, acabamos de ler, Senhor, e os anjos do Senhor serviram a Ele, Senhor, como um humilde servo. Promessas, 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 promessas. Que essas promessas deixem de ser promessas e comecem a se transformar em grandes testemunhos. Testemunhos, eu profetizo 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 testemunhos, em nome de Jesus eu profetizo testemunhos. Jamais, Senhor, jamais para a glória do homem, mas sempre para a glória, tudo é para adoração ao Senhor. Tudo tem um momento certo. Questionamos, murmuramos, reclamamos, achamos que o Senhor esqueceu, mas o que o Senhor diz ali é não, na hora certa, só me adora, confia, obedeça, que na hora certa, os anjos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na hora certa, debaixo do tempo de Deus, na hora certa, em nome de Jesus, os anjos do Senhor, em nome, para todo aquele que crê e viver isso que foi ministrado, confiança, obediência, princípio, adoração a Deus no momento certo, os anjos do Senhor te servirão. Os anjos do Senhor, em nome de Jesus, virão sobre você em forma de bênçãos sobre bênçãos. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.